a reunião da saúde da criança, tá? Estamos aqui com um convidado, o professor Fernando Lousada, que eu peguei a colinha aqui do Lattes, porque é muita coisa, né? Que tem mestrado em psicologia, estuda a questão de neurociências e comportamento pela USP, também doutorado em psicologia pela USP também, e o pós-doutorado na Harvard Medical School. Meu inglês não é bom, professor, então me perdoe, né? E atualmente é professor titular do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná, coordenador do Laboratório de Cronobiologia Humana da UFPR, que tem como principal objetivo o estudo das relações entre o sono, aprendizagem e desempenho escolar, que muito, né, também nos interessa saber mais, porque a gente não tem esses conhecimentos, e é membro institucional da Rede Nacional de Ciência pela Educação e do Comitê Científico Núcleo Ciência pela Infância, o NCPI, que a gente sempre fala nas nossas ICs, né, que a gente segue os trabalhos, as produções científicas, as redes sociais, e que levou também, né, a gente está conversando, né, Maria Ângela, de fazer o convite para o professor para falar aqui um pouquinho para a gente sobre essas questões, né, da pesquisa, enfim, relacionada a esse núcleo. Então, eu queria agradecer, professor Fernando, por estar conosco e passar a palavra, né, e daí eu vou mediando aqui, se alguém for entrando, eu vou aceitando, pode deixar que eu faço isso. E daí a gente pode depois abrir para as perguntas dos participantes, professor? Claro, claro. Então, tá bom. Então, muito obrigado, professora Tainá. Queria agradecer o convite, agradecer a Maria Ângela, essa oportunidade da gente poder trocar experiências a respeito da primeira infância. Eu imagino que seja mais uma conversa, mas a gente tem o vício aqui de separar uns slides, né? Mas eu pretendo fazer uma fala bem curta e depois Tranquilo. a gente abre para conversa. Pode ser assim? Pode, perfeito. Tá bom. Então, a ideia, né, quando vocês me procuraram, seria conversar um pouquinho mais sobre o trabalho do NCPI, né, o Núcleo Ciência pela Infância, que eu tenho o privilégio de fazer parte, né, de fazer parte do comitê científico do NCPI, que é composto por aproximadamente 20 pesquisadores das mais diversas áreas, e então eu tenho aprendido muito e muito legal poder compartilhar um pouquinho essa experiência com vocês. Eu vou. Nossa, faz tempo que eu não uso o Teams para compartilhar a tela, né? Vamos ver se dá certo compartilhar a tela aqui. Vocês já estão vendo a minha tela? Já, né? Sim? Sim. Quem me Sim. responde? Tá, Estamos Estamos conseguindo ver vendo. sim, já, professor. Inclusive no modo de apresentação já. tá ótimo, obrigado. Então a ideia é falar um pouquinho, né, eh, do NCPI, de como a gente, como pesquisador, tenta dialogar, conversar um pouco com formuladores de políticas públicas. O NCPI, ele foi criado em 2011 e há um ano ou um tempo, ou 2 anos, eu passei a fazer parte do comitê científico. Se a gente olhar lá no site do NCPI, está escrito: os princípios fundamentais são ciência, inovação, desenvolvimento de lideranças, comunicação e avaliação. Então, inicialmente, o NCPI foi criado para exatamente trazer o conhecimento a respeito da primeira infância e sensibilizar gestores, formuladores de políticas públicas, e por isso que está um dos objetivos é o desenvolvimento de lideranças. É claro que essa empreitada ela envolve financiamento, né, por mais que os pesquisadores não tenham nenhuma remuneração, mas existem custos envolvidos, né? E esses custos. Ah, peraí, tem um probleminha aqui que eu não estou conseguindo passar os slides. Não sei porque eu não estou conseguindo passar os slides aqui. Travou para mim. Tá? Incrível como acontecem. Eu parei de compartilhar, né? Tá bom. Não? Aham. Parou. Isso. Porque eu fiz Se uma compartilhar bobagem como aqui. janela, talvez dê. Não, eu fiz uma bobagem aqui. Agora deu de novo. Tá. E aí, são várias. Na verdade, a iniciativa do NCP, a criação dele, foi da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que buscou a experiência de um centro semelhante de Harvard, e durante algum tempo houve uma consultoria de Harvard. Mais tarde, a Fundação Van Leer também se juntou, e a Pórticos também
fundações envolvidas também com a primeira infância, não só, mas também. E quem faz a coordenação é o INSPER, o atual coordenador do NCPI, o coordenador científico é o professor Naércio Menezes, que é professor da USP e do INSPER. Então, essa é um pouco a estrutura do NCPI, e se vocês, pelo que a professora Tainá falou, vocês já tiveram, né, vocês têm o costume de acessar, então, se a gente olhar... Desligou o seu microfone, professor. Desligou. Liguei de novo, obrigado. No site são pelo menos 5 vertentes de ações do NCPI, né? Vocês podem ver aí, é o Comitê Científico, do qual eu faço parte, o iLab, que é um laboratório de inovação social, um programa de liderança executiva, que é um programa para formação de lideranças, que tem como alvo principalmente políticos, então são cursos que são ministrados para gestores públicos e líderes da sociedade. Ocorre um simpósio internacional a cada ano, a cada 2 anos, e mais recentemente foi criado o CIPAP, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância, que eu vou falar um pouquinho, porque eu estou bastante envolvido com as pesquisas desse centro, que é um centro financiado pela FAPESP, que é a Fundação de Auxílio, Fundação de Fomento do Estado de São Paulo. Para aqueles que são do Paraná, a FAPESP é bem diferente da Fundação Araucária, que há anos não lança um edital para financiar a pesquisa, e a FAPESP ela é a prima rica das fundações, né? Então, desde que eu estou lá no comitê há mais de 10 anos, o que a gente tem feito, ou quais foram as principais ações? Desligou o seu microfone novamente, eu acho. Está desligando automaticamente, não sei o que está acontecendo com esse Automaticamente, meu mouse. realmente. Mas você estava falando das ações, cortou rapidinho. Então, uma das principais ações foi a produção de materiais que inicialmente o pessoal chamava de working papers e hoje chama de estudos. Esse é o estudo 1, que eu tive uma participação bastante ativa na concepção dele. Na verdade, foi também inspirado nos estudos publicados por Harvard, né? Que discutiu o impacto do desenvolvimento na primeira infância sobre a aprendizagem. Ele tá saindo aqui. Depois foram publicados vários outros estudos, um deles sobre importância dos vínculos familiares, um sobre funções executivas, e mais recentemente, esse teve bastante repercussão, a gente discutir quais eram as repercussões da pandemia de Covid no desenvolvimento infantil. O último estudo publicado foi um sobre desigualdade em saúde de crianças indígenas. Então, vocês devem perguntar, mas o comitê científico, eu não entendo nada desses temas, né, de crianças indígenas. Então, muitas vezes, o comitê vai buscar especialistas, pesquisadores, para fazer a produção, e a gente opina, a gente discute, a gente conversa sobre linguagem, e é muito rico, porque é um comitê multidisciplinar, olha, eu já estou quase me aposentando, e raras vezes eu tive a experiência de trabalhar num grupo onde realmente estão todos dispostos a aprender, a trocar, a interagir, e é algo que eu não sei se vocês. Bom, os que são mais jovens, com certeza não vão se lembrar de um evento que aconteceu, que produziu aquela música We Are the World, era um evento para arrecadar fundos, e recentemente saiu um documentário falando de como conseguiram juntar 40 músicos famosos, Michael Jackson, um monte de gente, e o produtor pôs uma plaquinha na porta, assim, ó, deixe o seu ego do lado de fora, né? E eu acho que muitas vezes a gente tem essa dificuldade no cotidiano e na academia. E eu diria que no NCPI parece mesmo que a cada reunião as pessoas deixam o ego do lado de fora, a gente vai para aprender, a gente tem a humildade de dizer, ó, eu não entendo desse tema, então realmente a experiência é fantástica. Se a gente fizer uma conta, é mais ou menos um. O objetivo é produzir 2 documentos por ano, mas eu acho que se a gente fizer a conta, não, isso não aconteceu. E antes desse estudo 12 que está aí, tem um estudo, o 11, que é o uso de evidências para impulsionar políticas públicas da primeira infância, né? A importância da gente usar
essas evidências e daí essa discussão de como é possível fazer a translação entre pesquisa e políticas públicas, né? A gente que trabalha envolvido em pesquisa, então eu comecei a trabalhar com Deu uma travadinha na internet agora. Eu acho que foi só para mim? Não, travou mesmo, professor. Aqui, O senhor Fernando deu uma travadinha. Voltou? Voltou. Uhum. Tá. Então, eu estava dizendo que eu comecei a estudar esse tema, estudar o desenvolvimento do sono na primeira infância há 30 anos, depois passei a estudar adolescência, e mais recentemente, então, na época que eu estudava o desenvolvimento do sono nas crianças, eu tinha um desconhecimento completo de políticas públicas, eu nem imaginava como aquela pesquisa poderia. Deu uma travadinha agora de novo. Não, não voltou ainda. Ainda não. Deu uma travadinha quando o professor estava falando de que estudava sobre o sono e não imaginava sobre Continua as travado? políticas públicas. Agora voltou. Tá, se travar de novo, eu vou tentar mudar a 3G. É engraçado, a gente vem para casa não confiando na internet da universidade e acontece isso. Então, Nossa, tecnologias. é, nesse working paper, é, a gente discute o que são as evidências que podem, de alguma maneira, contribuir para a formulação de políticas públicas. Então, aqui são sublinhadas algumas palavras, né? Assim, é fundamental trazer um pouco de racionalidade para o planejamento de políticas públicas mais eficientes, para a aplicação mais efetiva dos recursos e mesmo para a avaliação. Então, me parece algo óbvio, mas quando a gente observa uma série de políticas públicas que são criadas e projetos e programas, a gente vê que não existiu nenhum planejamento e a cada mudança de gestão, a cada mudança de prefeito, governador, de presidência, há uma troca, então não há uma continuidade. Isso é péssimo, né? Quando a gente pensa na importância disso. Eu acho que tem algum problema aqui que eu ainda não consegui descobrir por que que ele está travando aqui, por que que ele não está deixando eu mudar de página. Tá uma coisa esquisita desse time aqui. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos vendo a tela que tem sobre o que são É, evidências e por que as e ela evidências são úteis. trava. E agora minha tela está travando. Não consigo fazer, ele não deixa eu fazer absolutamente nada. Eu vou descompartilhar e tentar compartilhar de um outro jeito isso aqui. Talvez como Só, janela, que só daí a fica só. janela, né? É, Entrou? não, Vocês estão vendo? não, Oi? não. Então não. Ainda não, professor. A gente acha que aprendeu, né? Ó, algo deu errado. Não foi possível compartilhar o conteúdo. De novo, janela. Agora foi? Tá carregando. Agora sim. Uhum. E agora tem aquele problema ele. Pronto. Agora acho que vai. Ó. Bom, então, nesse estudo a gente coloca quais são as etapas do ciclo da política pública, que também parece óbvio, mas é importante a gente, né, que a partir da identificação de um problema, formula-se a política, implementa-se, tem que se avaliar e a partir daí toma-se decisão de quais são as mudanças necessárias. Quando a gente vem para a primeira infância, talvez esse dado é um dado que aparece em tudo quanto é lugar e tal, e que talvez
na verdade, ele é muito usado como um argumento para a importância de intervenções, de políticas públicas voltadas para essa faixa etária, que é a formação das novas sinapses, que é a enorme plasticidade cerebral. Então, figurinhas como essa, que já tem algumas décadas, acabam sendo argumentos utilizados para mostrar, ó, a gente precisa mesmo intervir na primeira infância. E claro que o trabalho do Heckman, né, que é um economista, prêmio Nobel da Universidade de Chicago, que ele mostrou, e a partir daí o discurso foi, não é gasto na primeira infância, é investimento, porque se cada dólar gasto na primeira infância representa uma economia de $7 aos 50 anos de idade, devido aos desfechos, né, que são muito mais favoráveis quando existe uma preocupação pela primeira infância. Então, a partir daí, a partir desses trabalhos que têm 20, 30 anos, começou-se a colocar a primeira infância na pauta. E esses são dados que são mostrados, né, em alguns documentos, mostrando que essa é a análise de um estudo que foi feito de intervenção com crianças, e lá na frente eles foram ver o que aconteceu com essas crianças e compararam as crianças que tinham passado pelo programa e aquelas que não tinham passado, e vejam que desfechos cognitivos, desfechos de formação educacional e de trabalho, e mesmo de criminalidade, são todos muito impactantes, né? Então, a partir daí, passou-se a dar mais atenção à primeira infância. E se a gente olhar para o Brasil já tem inúmeros programas, e programas são avaliados, tem acompanhamento. Então, só para dar exemplos, né, o Padim do Ceará, o Criança Feliz, que é federal, o PIA, que é do Acre, o PIN, que é do Rio Grande do Sul, o Mãe Coruja Pernambucana, que é de Pernambuco. Então, há uma série de programas em andamento, uma série de programas vigentes que são avaliados, o impacto é avaliado, e eles podem servir de referência para que municípios, estados possam, de alguma maneira, criar os seus programas voltados para a primeira infância. Claro que a legislação ajuda muito. Então, desde a Constituição de 88, eu diria que talvez os dois principais documentos foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, publicado em 1990, e o Marco Legal da Primeira Infância, em 2016. Eu não tenho dúvida em falar, e não é questão de modéstia ou não, porque, na verdade, eu tive pouca participação nisso, mas o NCPI foi importante para que o Marco Legal da Primeira Infância fosse publicado e fosse do jeito que foi, porque durante vários anos o NCPI trabalhou com gestores, trabalhou com formação de lideranças, e isso teve influência na concepção do Marco Legal da Primeira Infância. Falando recentemente, na semana passada, o presidente Lula assinou um decreto para instaurar a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância. Então, essa é a foto ali, vocês veem quem está do lado do Lula, o presidente, é a Priscila Cruz, né, que é do Todos pela Educação. Ela também tem uma atuação grande por isso. E o que esse programa diz, né? Se a gente olhar o documento do programa, quer dizer, tem um documento que são as recomendações para a construção da Política Nacional Integrada. Eu acho esse um documento importantíssimo, interessantíssimo. Ele traz dados mais variados, né? O que aconteceu com a cobertura vacinal, que é preocupante, mas ao mesmo tempo ele mostra a mortalidade na infância. Então, ele faz uma radiografia da primeira infância e coloca preocupações, né, em relação à violência, por exemplo. Eu vou passar rapidamente. E, no fim, ele organiza aqui nessa figura quais são os elementos que devem ser observados para a formulação dessa política. Vocês vão ver que são nas mais diferentes dimensões, né? Saneamento básico, proteção para evitar acidentes, tem a crise climática e assim por diante. Então, essa figura representaria quais os elementos que devem ser levados em conta quando se pensa em fazer um programa voltado para a primeira infância. Então, acho que tem muita coisa acontecendo na verdade, hoje o que se discute inevitavelmente, nós temos que caminhar para a intersetorialidade, ou seja, a questão da criança não é questão da educação, não é questão da saúde, não é questão da assistência social, não é questão da justiça. Ou seja, são muitos setores envolvidos
Então, não há como se pensar num programa amplo que possa, de alguma maneira, ser voltado de maneira integral à criança que não seja concebido, no caso, no nível federal, por vários ministérios, no caso, no nível estadual, por várias secretarias. E eu acho que isso parece que está virando consenso entre pesquisadores que trabalham com primeira infância. Agora, voltando um pouco para a pesquisa, é, o, deu origem a esse Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância. Na verdade, durante anos nós discutimos como nós poderíamos pensar em viabilizar pesquisa, né? Porque, na verdade, quando eu mostrei aqueles estudos, os estudos são documentos de compilações do conhecimento acumulado. Então, a gente discutia como a gente poderia também começar a fazer pesquisa, e a ideia que surgiu foi a criação do Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância, que é um centro, como eu falei, financiado pela FAPESP, em conjunto com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Não, nem todos os pesquisadores do NCPI fazem parte do CIPAP, mas o CIPAP tem aproximadamente 10 pesquisadores, e o principal projeto do CIPAP é um estudo de corte, para aqueles que não têm familiaridade com isso, né? Um estudo que acompanha as mesmas crianças. Eu acho que a corte mais famosa que a gente conhece aqui no Brasil é a corte de Pelotas. As pessoas estão fazendo já 40 anos, né? 40 anos elas são acompanhadas, e a ideia é nós acompanharmos essas crianças por pelo menos 10 anos. As crianças estão completando entre 6 meses e um ano agora. Então, o projeto envolve vários, né, a coleta de vários dados e informações relacionadas à mãe, à criança. Isso envolve psicólogos, pedagogos, economistas, e nós, né, como com um olhar neurocientista, nós ficamos encarregados de avaliar o sono dessas crianças, e claro que posteriormente, para responder uma série de perguntas das associações entre sono e cognição, por exemplo, que tem surgido muitos estudos mostrando que as alterações de sono no primeiro ano de vida estão associadas ao desempenho cognitivo, à regulação emocional das crianças mais para frente. Não necessariamente nós estamos falando de uma relação de causa e efeito, mas muitas vezes o sono pode ser a ponta do iceberg, né? Pode ser uma manifestação de que o neurodesenvolvimento não está ocorrendo de maneira adequada. Então, o que que a gente tem feito? Basicamente, acompanhado essas crianças, tem uma equipe, as crianças são de Ribeirão Preto. Houve motivos, né, para decidir fazer o trabalho e o estudo em Ribeirão Preto. É uma cidade no interior de São Paulo, uma cidade grande, e atualmente são duas mães envolvidas, são aproximadamente 1.950 crianças participando, e as crianças começaram a nascer ano passado. A gente tem acompanhado, e o que a gente faz aos 6 meses de idade, a gente faz uma avaliação do sono. E claro que, se a gente olha para o que está acontecendo durante o desenvolvimento, uma série de eventos que acontecem, não vou entrar em detalhes aqui, essa figura só representa eventos que estão associados ao que a gente chama de plasticidade cerebral, e tem uma série de fatores que podem estar associados a esse neurodesenvolvimento: atividade física, alimentação, estresse, uso de telas, e no nosso caso, a gente quer olhar também um pouquinho para o sono. Como é que a gente avalia o sono das crianças? Com um acelerômetro que é usado, que ele parece um relógio. Em adultos, em adolescentes, em crianças mais velhas, a gente usa o acelerômetro no punho. Nas crianças pequenas, a gente usa no tornozelo. Ele registra a atividade. A partir desse registro, a gente tem várias maneiras para saber se a criança está acordada ou dormindo. Esse é um exemplo de uma figura que é produzida por um aparelho desse. Claro que quem não tem familiaridade vai achar estranho, mas só rapidamente: cada linha representa 24 horas da vida da criança. Vocês estão vendo lá os horários. E quando a criança está ativa, esse tracinho azul fica mais alto ali, e tem um algoritmo que tenta inferir, ó, ele tenta colocar, né, nessas barras sombreadas, azuladas, os horários que a criança estaria dormindo. Como eu falei, tem várias maneiras, várias ferramentas para, a partir da atividade da criança, saber se a criança está dormindo ou acordada, e a partir daí a gente tem uma série de dados que a gente pode trabalhar e responder algumas perguntas relacionadas ao desenvolvimento da criança. Um dos nossos interesses é entender melhor como é que ocorre a consolidação desse padrão, né? Do lado esquerdo, vocês veem uma representação. Se o dia
E o adulto, a gente chama de padrão polifásico. O adulto já apresenta um padrão monofásico, um sono noturno mais consolidado. E a gente está interessado em entender um pouco essa consolidação, porque a cada ano a gente vai avaliar de novo o sono das crianças. E lembrando do meu mestrado, que eu fiz isso, eu acompanhei crianças desde a minha IC por 6 anos, e há uma variabilidade individual enorme, e aí a gente vai entendendo quais são os fatores associados a essa consolidação. Então, tem uma série de perguntas que a gente está tentando responder. Claro que isso envolve também, quando a gente fala em duração de sono, uma redução da duração de sono ao longo da vida, a gente vai acompanhar isso e ver quais são os limites aceitáveis, né? São dados da Fundação Nacional do Sono, mostrando em azul quais são os limites aceitáveis recomendados para a duração de sono ao longo da vida. Bom, era isso que eu ia falar. Isso aqui está o meu e-mail. Quem quiser continuar conversando, mas eu estou à disposição agora para a gente continuar conversando. Obrigado pela atenção. Desculpa pelas falhas técnicas. Nossa, muito bom, professor. Eu não sei vocês, mas eu fui ficando toda animada. Cada informação nova. Ai, a gente gosta disso, a gente quer saber disso. Então, obrigada, professor Fernando. Eu vou fazer umas considerações antes de passar para as perguntas das pessoas, né? Então, a gente na IC Saúde da Criança começou, professor, com um curso de saúde coletiva. E por que IC Saúde da Criança, né? Porque eu fiz o meu mestrado e doutorado, eu sou fisioterapeuta de formação, trabalhei no serviço público atendendo crianças até 2019. E eu trabalhei bastante voltada à deficiência, e ainda gosto bastante dessa área, mas eu comecei, quando eu trabalhei na atenção primária, a identificar muitas crianças em risco em atraso na idade escolar que iam para fono, mas quando eu olhava ali no meu cantinho, eu falava, não é só uma questão específica da linguagem, a linguagem é aquela alteração que está repercutindo e que está todo mundo enxergando e mandando para a gente. Mas aí a gente foi. E aí eu comecei a me interessar por intervenção precoce, avaliação e intervenção precoce. Aí passei no concurso para ser professora da Federal e fui chamada no curso de saúde coletiva. E fundamos, aqui nós temos 2 sócias fundadoras, que é a Maria Ângela e a Neiva, que são as 2 alunas iniciantes que continuam comigo até hoje, viu? Eu sou terrível, mas elas me amam. E a gente começou a estudar indicadores de saúde, mortalidade infantil, cobertura vacinal, que é o que a Neiva estuda no mestrado hoje, mortalidade infantil, que eu acho que é o que a Maria Ângela vai estudar no mestrado dela. Mas aí a gente também foi percebendo até, né, não o interesse tanto do nosso curso, mas vieram outras profissões para a gente. E hoje a gente tem alunos da saúde coletiva, da fisioterapia em peso, porque a fisioterapia vem em gangue para prestar esse. A gente teve da educação física, do serviço social, e a gente tem uma estudante da IC que é externa ao FPR, professor, que é a Vânia, mas ela é funcionária da Prefeitura Municipal de Paranaguá e trabalha no Comitê de Mortalidade Materna e Infantil. E daí, associado a isso, a gente tem a Niva, que faz o mestrado, que saiu da IC para o mestrado, a Maria Ângela, e a gente também tem a Elaine, que é advogada. Ela foi aluna da Fisio por um tempo, mas hoje ela é advogada, que vai trabalhar com um modelo de análise preditiva. Então, a gente está assim. E a Beatriz, que é do serviço social, começou o estudo dela há 6 meses, baseado no boletim da NCPI da Indígena Criança, que ela vai trabalhar com isso. Então, só para o professor saber o que a gente estuda hoje. Então, indicadores de saúde, as políticas públicas, né? Algumas questões de vulnerabilidade específicas que os alunos têm interesse por estudar, e a avaliação e intervenção precoce desses bebês, que a gente tem feito tanto na creche, quanto em formato online. O nosso sonho é fazer uma coorte, é o nosso sonho, né? Então, é isso que a gente tem trabalhado, assim. E a primeira vez que eu tive contato com o NCPI foi, acho que quando eu estava na prefeitura ainda, quando teve um simpósio satélite. Eu lembro que foi o ano que o Drauzio Varela fez uma fala bem bacana e teve outros palestrantes, e aí em Paranaguá foi um lugar satélite. Eu fui a pessoa, né, que trouxe, assim. E daí, desde então, a gente é seguidora, assim. Então, só para o professor também saber quem que é a gente, né? Quem é esse bando de gente que está aqui, né, querendo ouvir o professor Ótimo, Fernando. muito legal. Acho que E tem a muito a gente tem uma aprender com aluna vocês. que estuda a questão do sono, mas de maneira superficial, assim, né? A Rai estuda o desenvolvimento, e um dos indicadores que ela pega é a duração do sono, enfim, para ser uma. Mas a gente não tem expertise e domínio nisso, assim. Mas que a gente sabe que é o indicador que influencia no desenvolvimento, assim, né? Mas a gente só sabe, assim, não temos conhecimento. Então, só para o professor conhecer a gente também. E daí agora eu vou abrindo para vocês fazerem perguntas. Eu também tenho algumas perguntas que eu pretendo fazer, mas vou
preferir que quem está aqui, né, como convidado assistindo, possa abrir aí o microfone e falar. E quem tiver sem microfone, escreve no chat que eu leio para o professor. Alguém? Perguntas? Pode falar, Raíssa. Não, abriu. Não estamos ouvindo ainda. Ah, deu certo? Sim. Ah, é o meu foninho que ele não tá funcionando direito. Mas, então, muito prazer, professor Fernando. Eu sou a Raíssa, eu sou aluna da fisioterapia da Federal. Prazer, Raíssa. Eu entrei, então, na iniciação científica, vai fazer 1 ano, né, em agosto. E o meu plano de pesquisa aqui na iniciação científica é, então, pesquisar sobre o desenvolvimento das crianças. Eu faço essa pesquisa de forma online, então, através da ferramenta CRED, onde os cuidadores, eles relatam, eles marcam, né, respondem algumas perguntas sobre o desenvolvimento, tanto motor quanto cognitivo. A Então, gente tem usado o CRED também. Ai, ó. Sim. Então, eu estou usando ela para minha pesquisa, e aí no final do formulário tem algumas perguntas específicas, porque eu quero correlacionar, ver se o desenvolvimento ele altera, os indicadores alteram conforme alguns hábitos de vida dessas crianças. Então, a atividade física, a qualidade do sono e o uso de telas. E nesse momento eu estou fazendo então o meu relatório sobre a iniciação científica e estou buscando, né, na literatura embasamento para daí fazer a minha análise dos resultados. E daí eu achei muito interessante que você trouxe a política nacional integrada para a primeira infância. E aí você trouxe ali que ele diz, né, que a proteção é uma proteção frente ao mundo digital e a recomendação de menos telas. E daí eu queria saber, eu vi que você pesquisou sobre o sono, qual que é a sua opinião, o que você já leu e já estudou em relação ao uso de telas. Eu tenho 2 perguntas, a primeira é essa. Então, em relação ao uso de telas, né? Eu acho que a gente tem que começar a ver o que é factível, né? O que é possível. Porque se você for olhar e fazer, é fácil fazer uma recomendação sobre o uso de telas. Qual é a recomendação dos pediatras? Até os 2 anos, nenhuma tela dos 2 aos 5, 1 hora. Isso é possível? Não, não existe. Não existe. Nem com o meu neto, né? Que assim, a minha enteada tinha uma porque assim, não é possível. Então a gente tem que trabalhar, né, da realidade das pessoas. E eu acho que isso Tá travando. de novo. Eu vou tentar trocar a internet. Então, Agora, voltou? agora voltou. Uhum. Se precisar, eu vou. Então, eu estava falando que a gente precisaria ver o que é possível fazer, e não existe uma fórmula. Agora, acabou de sair um trabalho, tem saído vários trabalhos do Green Time, né? Não sei se já ouviram esse termo, né? O Green Time versus o Screen Time. Quer dizer, o Green Time é o tempo na natureza. Parece uma coisa tão óbvia, mas agora volta assim, tem que aumentar o contato com a natureza e diminuir o contato com a tela. Bom, é claro que aí isso envolve políticas públicas, tem praças, parques acessíveis, né? Como é que está o Que sejam entorno seguros, né? das moradias? Para Exatamente, isso levar uma envolve criança segurança. pequena. Então, é inevitável, não dá para o uso de tela ser apenas uma recomendação, falar é assim que você tem que fazer. Não, você tem que criar condições para que esses hábitos sejam modificados. Não é fácil, eu acho que é uma discussão muito interessante, mas tem algumas, né? Existem alguns caminhos aí. E eu acho que aí isso envolve a escola, envolve a creche, envolve a assistência social. Por isso que eu falei, não tem nenhum problema que não assim, a solução para todos os problemas são intersetoriais. Não dá para deixar para a Secretaria de Educação, para a Secretaria da Saúde, para a assistência social, para a Secretaria de Segurança e assim por diante, né? Então, esse é um tema que é muito difícil, né, de trabalhar, encaminhar, mas eu acho que às vezes a gente só está criando mais pânico entre
É os porque pais. senão cria uma abominação de algo que não tem mais como controlar. é, É igual falar assim, é, não quero tecnologia. É, Não, você eu acho, pode minimizar, mas eu acho que a gente tem, assim, não dá para demonizar também as telas, e não dá, e eu tenho um colega, o John Araújo, ele é professor da Federal do Rio Grande do Norte, e quando estava uma discussão, faz anos, assim, a gente estava discutindo sobre isso, sobre telas, ele falou, mas lembra, Fernando, você estava comigo, faz mais de 20 anos, nós fomos fazer uma visita ao Canadá, e a escola de educação infantil, e ficamos fascinados, porque as criancinhas de 3, 4 anos, cada uma tinha um tablet, a gente achou o máximo. Ele falou, lembra que a gente achou o máximo? Agora você quer banir tudo isso? Não, eu acho que a gente tem que ver. Tem aspectos muito positivos. Então, como é que a gente vai conviver com as telas de maneira saudável? E aí, tem uma coisa que, uma reflexão que cada um tem que fazer. Nós, adultos, damos um péssimo exemplo para as crianças. Um péssimo exemplo. Um péssimo exemplo. Nós estamos a todo mundo. Um dia eu me peguei, estava eu, a minha esposa, a minha enteada e o marido dela, todos com a tela, esperando que o Ravi, né, o meu neto de 3 anos, brincasse sem as telas. Como? Ele olha para tá todo mundo com a tela e eu vou ficar aqui sem tela? Como? Por quê? Por quê? Né? Então, eu acho que nós damos um péssimo exemplo e é o que eu tenho tentado conversar. Não convenço meus alunos, mas quando os alunos, né, os meus alunos da graduação falam, não, professor, eu não tive tempo de ler o texto. Quantas horas você passou nas redes sociais? Quantas horas a gente passa por dia? E a gente tem que pensar, cada clique que você dá, você está dando lucro para alguém. É isso que a gente faz. É isso que você faz. Ou você acha que não? Você está de graça no Instagram. Então, eu acho que tem que começar a pensar em quais os argumentos que são convincentes. Outro dia, eu não lembro quem, eu falei, falou, nossa, esse argumento foi bom, eu vou começar a prestar mais atenção nos cliques que eu dou. Porque é isso, a gente está trabalhando de graça, a gente está a serviço das big techs aí sem perceber. Eu acho que a gente tem que repensar o nosso comportamento, senão a gente não... Bom, eu me estendi aí, desculpa, Raíssa, você queria fazer outra pergunta. o professor estava falando isso, e durante a pandemia, bem no auge da pandemia, associada à IC, eu, a professora Luísa, a professora Vera e o professor Marcos fizemos uma pesquisa online, porque era o que dava para ser feito naquele momento, que foi o Criança em Casa. De 0 a 12 anos a gente usou a CRED, porque era, né? E a gente fez várias outras perguntas. E quando a gente fez as análises de regressão, apesar do nosso N não ser os 10 mil que eu queria, ser só 989, né? Eu queria 10 mil, né? Né? Para brincar, vamos brincar direito, mas não consegui 10 mil. Mas as análises de regressão mostram isso que a maior exposição de efeito da tela não deu um score atípico, porque a gente, pela CRED, não tem um score, mas a gente associou com maiores e melhores scores, né, dos ajustados, e deu significativo, né, enquanto menor o efeito, menor a exposição à tela, possivelmente melhor o resultado. Mas é uma coisa que a gente ficou falando, nossa, mas nosso estudo ficou falho, porque a gente não estudou a qualidade dessa exposição à tela, né, e é de 0 a 12 anos, né, isso E é muito difícil, né? É muito muito difícil difícil. que tipo de conteúdo, né? Como que a criança interage com isso, né? Porque a Agora, gente que é da Físio ama a tecnologia, porque a tecnologia para a gente é uma coisa assistiva para as nossas crianças com deficiência. Então, claro. a gente vai falar, A não use gente, tela. exatamente, e principalmente com crianças que estão precisando de alguma intervenção. As telas são um recurso fundamental, então é isso, não dá para demonizar, né? Mas, com relação a essa associação, já te passo a palavra de novo, Rai. O professor, em algum estudo, assim, eu nem procurei, já tô vindo perguntar ao professor, tipo, mas que tem associação. Porque do uso de tela para o desenvolvimento tem vários estudos que mostram, e até teve um estudo que foi muito mal interpretado, associando ao autismo, né? E não é que cause ou tem uma associação de causa e efeito, mas é porque crianças que têm um comportamento neurodivergente tendem também a ter uma preferência por recursos tecnológicos, né? E não que leve ao contrário, se você usar Sim, tela, né? precisa ter muito cuidado quando Muito se identifica as cuidado. associações, Isso. né? Mas o professor percebe que tem algum estudo que traga para a gente nisso, que não só para as crianças, mas talvez de maneira geral, que esse avanço social do aumento de uso de telas levou a uma mudança do padrão de sono, da qualidade do sono. Olha, na verdade, quando surgiram os primeiros estudos, era quase consenso assim, olha, tá vendo, atrasa o horário de início de sono e reduz a duração de sono. Mas, às vezes, quando a gente vai ver, essa redução, a magnitude da redução não é grande. Não é grande, Não é grande. Assim, reduz em 10 minutos. Qual o impacto de 10 minutos a menos de sono? Não é grande. Por isso que eu acho que a gente não pode isolar o efeito das telas. Tem um efeito sobre sono, mas não é muito grande, mas é que é difícil saber de onde vem. Aí, quando a pessoa acorda,
A gente fez um estudo em Curitiba com adolescentes, isso há tempos, aí, assim, as redes sociais estavam começando. 1/3 dos estudantes declaravam que eles mexiam na tela nos despertares noturnos. Então, aí tem essa questão, você tem um despertar noturno e tem a tela ali ao seu lado, o fato da tela, ela modifica até a natureza do seu despertar. Então, não é fácil a gente Fazer separar análise. isso, mas Uhum. que, assim, tem um efeito, e o efeito, eu acho que é importante a gente pensar no efeito da tela como um efeito da luz propriamente, que já tem um efeito, a luz é capaz de inibir a secreção de melatonina, isso pode afetar o sono, mas é o conteúdo também. E a luz como ativação, né? E aí, então, a gente, hoje, o que eu diria? Sim, afeta, mas não dá para falar que sozinhas as telas são capazes de alterar de maneira drástica o Uhum. sono, não. Assim, pode atrasar um pouco o horário de dormir, mas a gente tem que olhar como está modificando os próprios despertares, como o conteúdo. Se você vai ver uma série muito estimulante né, na véspera do horário de dormir, é claro que isso vai afetar, mas aí não é a tela em si, é o conteúdo. Então a gente também tem que trabalhar com isso. O que você está lendo, vendo e conversando né, nas horas que antecedem o seu sono? Então tem uma série de aspectos aí que tem que levar em consideração. Interessante. Porque daí a questão do uso de telas, assim, até tem a questão de estar próximo e uso de telas com sono, mas eu fico pensando assim, que o comportamento das pessoas também vai alterando dependendo do conteúdo que elas acessam, né? Tipo, eu me vejo, às vezes, meu celular trava e eu já fico lá ansiosa, né? Tipo, é 3 segundos e a gente se pega assim, Sim, né? Então, o comportamento nosso não é só, é pela soma do efeito que aquele uso faz na gente, né? claro. Enfim, bem, É. bem legal. Raíssa, tinha uma outra pergunta, vou deixar você fazer a próxima pergunta. Obrigada, Prof, pelas considerações. Então, a próxima pergunta é mais específica sobre o sono, porque, como a Prof já explicou, a gente está estudando isso de uma maneira, né, um pouquinho mais superficial, mas quando eu estava estudando as recomendações do tempo de sono, o Ministério da Saúde, ele coloca, e a Organização Mundial da Saúde, coloca a recomendação do tempo de sono para cada faixa etária, e aí ele coloca lá a recomendação para um sono de boa qualidade. E quando eu fui ler alguns artigos para entender melhor o que é esse sono de boa qualidade, encontrei artigos falando que não tem uma definição muito específica. E aí eu queria entender um pouquinho se realmente eu posso considerar mais a quantidade, porque crianças menores e os bebês têm os cochilos também. Então, a Organização Mundial da Saúde fala que com os bebês a gente considera uma boa qualidade de sono, também considerando os cochilos. Eu queria saber se tem um conceito assim mais bem Não, estabelecido. é muito interessante essa sua pergunta, porque tem um erro conceitual aí nessa recomendação. Para ter uma boa qualidade de sono, você tem que dormir 10 horas. Não, a duração é uma coisa, a qualidade é outra. Então, então, quando a gente fala de uma recomendação de duração, é esperando que este sono seja um sono de qualidade. E realmente, o que é qualidade de sono? Tem várias maneiras de você avaliar a qualidade de sono. Então, a gente pode dividir. Tem uma avaliação subjetiva e tem um instrumento que, com adultos, adolescentes, ele funciona, que é um índice de qualidade de sono. Você responde perguntas e obtém esse índice, e a partir daí vê qual é né, a partir de 5 pontos, se é qualidade ruim. Ou você vai avaliar objetivamente a qualidade de sono, que basicamente é por meio do número e a duração dos despertares. Ah, quantos despertares noturnos, né? Então, tem estudos que falam uma criança né, na primeira infância, a criança ter mais de 1 ou 2 despertares numa noite já é um sono de qualidade ruim, mas talvez não, depende da duração desse despertar. E a questão é como é que você detecta o despertar. Em casa, pais e mães detectam despertares que a criança de alguma maneira chora, ou reclama, ou fala. Despertares que a criança acordou e dormiu de novo, e tem crianças que fazem isso, você não vai detectar, a não ser que você esteja usando aquele acelerômetro, que aí é possível começar a pensar nisso. Então, não é fácil avaliar a qualidade de sono, mas eu gosto de separar, e eu acho que tem 3 dimensões que são interessantes de ser avaliadas: a duração, a qualidade e o horário, né? Horário de dormir. Tem uma diferença, há diferenças individuais enormes nas preferências por horários de dormir.
E a gente, qual a tendência que a gente tem? A gente tem a tendência de falar que um adulto tem que dormir 8 horas, então a gente pega uma média e transforma em norma. Eu acho que está errado. Ah, uma criança tem que dormir. Isso é uma média da população. Por isso que aquela figurinha, não sei se você lembra que eu mostrei no fim, da Fundação Nacional do Sono, é um intervalo recomendado. Eu acho que faz mais sentido pensar nisso, um intervalo recomendado para cada faixa etária do que uma média. E assim como estabelece que o melhor horário para dormir é das 10 da noite às 6 da manhã. É um erro também. Tem pessoas que não conseguem. Isso já está mais do que estudado há décadas, né? O chamado cronotipo, que é a expressão dos nossos relógios biológicos, e existem diferenças enormes em relação à preferência, por horários de dormir. Mas eu acho que tudo isso é reflexo de uma sociedade que tenta encaixotar as pessoas num padrão, em um padrão, claro, que está a serviço da produtividade, das pessoas estarem alertas às 7 da manhã e assim por diante, né? Eu acho que a gente precisa pensar nisso, que muitas das recomendações, por trás das recomendações, tem componentes ideológicos importantes. Eu acho que a gente não pode descartar isso. E, inclusive, eu tenho colegas pesquisadores que questionam: da onde tiraram que a espécie humana tem que dormir 8 horas, o adulto? Realmente, é uma média quando você vê, assim, falar que o ser humano precisa. Então, qual é o melhor caminho? É olhar para a tua vigília. O que eu falo para pais e mães? Olha para como é que está a vigília do seu filho e da sua filha. Porque, né, os pais falam: será que meu filho dorme o suficiente? É difícil saber se a qualidade de sono do filho está adequada. Ele está muito sonolento, ele está mais irritadiço, ele está indisposto, ele dorme em qualquer lugar. Quer dizer, se ele não tem nenhuma dessas manifestações, muito provavelmente ele está dormindo o que precisa, mesmo que seja menos do que é o recomendado, mesmo que aparentemente ele durma pouco. Por isso que é muito importante olhar para o comportamento da criança na vigília para ver, porque a restrição crônica de sono, ela acaba acarretando consequências, né? A criança fica mais irritada, a regulação emocional da criança é afetada, a criança fica impulsiva. Então, eu acho que é isso, a gente tem que fugir um pouco desses padrões que às vezes eles não funcionam. O professor está comentando isso, e a gente trabalha, e eu gosto muito de trabalhar com questionário de qualidade de vida dos bebês. Eu sei que é uma métrica que é o cuidador que fala, mas a gente conseguiu algumas correlações importantes no item de capacidade física com a escala de avaliação, então a gente vê que, geralmente, os bebês com melhores índices de desenvolvimento são aqueles que têm melhores índices de, né? A gente não fez uma métrica para cada sub-área da escala de avaliação, que a gente usa a PEDSCALE, que é uma escala rápida, assim, e ela tem esses itens. Então, ela tem, se a criança tem dificuldade para isso, de sono, irritabilidade, porque daí ver outros componentes, assim, tá, porque às vezes tem uma criança que dorme bem menos do que a média indicada, mas ela fica super bem em todos esses componentes, né? Então, que talvez para ela esse sono seja reparador mesmo, assim, né? Sim, E é por sim, isso que a gente gosta de trabalhar quando a gente faz essas pesquisas com esse indicador, porque ele, sabe, é um instrumento a mais ali para a gente talvez claro. identificar algumas coisas assim, né, que são interessantes. Porque o professor foi explicando, eu fiquei imaginando, nossa, nosso questionário de qualidade de vida não é específico para isso, né? É para ver qualidade de vida, mas é baseado em vários construtos, assim, né? Sim. E nesse trabalho que a RAI faz, a gente usa também o de qualidade de vida junto, porque a gente vai juntando, né? Um aluno fica mais responsável por isso, por aquilo, mas a gente vai trabalhando as mesmas crianças, assim, Claro. né? Não, eles Então, são muito úteis, apesar de que é importante a gente saber que a avaliação, quando a gente compara o que os pais e mães dizem, o que os cuidadores dizem do sono da criança com a actigrafia, com a medida pelo acelerômetro, há algumas discrepâncias, principalmente nisso, nos despertares, na duração dos despertares, uhum, porque, né, mas são parâmetros muito importantes também, sem dúvida. legal. E eu tenho várias outras perguntas mais sobre o NCPI, mas eu vou abrir. Alguém mais tem alguma pergunta que queira? Que eu vi que teve gente que fez comentário, né? Que achou genial a fala das políticas, né? Agora tem esse novo ganho, né, professor, das políticas que é voltada à primeira infância. A gente tinha um marco legal, a gente já trabalhou isso na IC. E daí teve a Nathalie que também falou aquilo que a gente comentou sobre não demonizar tecnologias porque elas são úteis para as nossas crianças com deficiência, como tecnologia assistiva, Claro, então, né, não dá para a gente também fazer, na verdade, para elas é um fator de acessibilidade, né? sem dúvida. E daí mais alguém tem alguma pergunta, gente, que queira? Pode fazer, Nath, pergunta.
Boa tarde. Me ouve, Pro? Estamos ouvindo. Eu queria perguntar sobre o sono, complementando o que a Rai falou, queria fazer duas perguntas sobre o sono e um pouco sobre o trabalho que você fez comparando a questão do vínculo, dos cuidadores com o desenvolvimento das crianças. A primeira do sono é a seguinte, pensando na qualidade do sono. No adulto, a gente fala sobre o sono REM, sobre o sono superficial, sobre o sono profundo. A criança, para saber se ela está tendo uma qualidade de sono boa, o indicativo, então, esses despertares durante a noite. Ou tem mais algum indicativo de que demonstre que ela está tendo um sono de qualidade? Obrigado, Nathalie. Então, porque na verdade o adulto, se o adulto está com uma dificuldade, uma queixa em geral, associada à insônia ou muito sonolento, o que se faz é a chamada polissonografia, né? Passa uma noite no laboratório, aí sim você identifica os estágios de sono e tal. A polissonografia acaba não tendo muita utilidade para as crianças, a não ser que se desconfie de algum distúrbio específico, porque ela não vai informar muito. Então, na verdade, a gente tem que lançar mão de outras ferramentas. E aí são os despertares, que na verdade os despertares, eles informam a respeito de como é que está a consolidação do chamado ciclo sono-vigília, né? O que a gente espera é que depois de alguns meses de vida, aí as pessoas falam, aos 3 meses a criança tem que dormir uma noite inteira. E eu lembro um colega, o Sérgio Tufik, o fundador do Instituto do Sono, ele se gabava, falava, o meu filho, quando fez 3 meses, ele dormiu a primeira vez a noite inteira, como se, sabe, ele estava feliz do filho dele refletir o que os livros dizem, mas a variabilidade é enorme e isso oscila. Mas o fato é que espera-se que ocorra essa consolidação. Ao longo dos primeiros meses de vida, um número menor de despertares noturnos, uma redução do sono diurno, então a criança dorme vários episódios, depois dorme um soninho de manhã e de tarde, depois o soninho de manhã desaparece, fica só o sono da tarde, mas essa transição, ela é muito variável. Então, o que a gente ainda não sabe é qual é o padrão que indicaria algo, né, atípico no desenvolvimento? A gente não sabe ainda. Talvez esses dados que a gente esteja coletando lá possam nos ajudar, mas é isso que se espera, que ocorra essa consolidação. Então, os despertares são uma referência bastante importante, porque se a criança tem 5, 6, 8, 10 despertares noturnos, isso significa que o sono dela não está consolidado né, e dependendo da idade, né? Com 1 mês de vida é esperado que isso aconteça, com 1 ano de vida, não mais. Mas é difícil estabelecer cortes do que é normal e do que não é. Por isso que eu digo, vamos avaliar isso, mas vamos olhar para a vigília dela, para o comportamento dela. Não sei se era esse tipo. Legal. Eu já estou vendo essas alunas já querendo estudar sono, professor Fernando. Vão tudo mudar de iniciação científica para a sua, já estou vendo. Mas é porque a gente sempre avalia o desenvolvimento e as crianças em atraso, e a gente fica tentando. Quando a criança tem um diagnóstico, o motivo fica meio mais claro, embora não seja às vezes só o diagnóstico, tem crianças que têm diagnósticos de deficiências e elas evoluem muito bem no desenvolvimento, né? Mas quando as nossas crianças não têm diagnóstico e a gente faz avaliação e às vezes dão muito atrasadas, a gente fica se perguntando o que está acontecendo, Claro. né? A gente fez uma avaliação na semana retrasada, a gente teve um convite para avaliar bebês e famílias acolhedoras do município aqui do litoral, né? E a gente avaliou essas crianças e foi muito interessante, porque na parte motora a maioria, mas nas outras áreas já teve algumas questões que a gente precisou pontuar, assim. Então, a gente fica se perguntando, né? O que acontece? A gente avalia os bebês da creche, alguns têm um desenvolvimento muito bom e outros a gente percebe que em várias áreas o desenvolvimento não tá bacana. A gente usa a Denver daí para triar também, né? A gente usa Sim. a Alberta e a Denver, acho que o professor também trabalha com a Denver, né? Assim, o pessoal lá os pesquisadores do CIPAP, sim, a gente nunca trabalhou especialmente com a Denver, nem
nem com a David, nem com a Baylis. A Baylis é um pouco mais complicado. É caro, exige, né? Mas estão, nas crianças de lá, estão fazendo a Piccolo também. Tem uma série de instrumentos sendo utilizados com essas crianças do estudo de corte, né? Daqui a pouco a gente vai ter muitos dados, né, para cruzar e ver o que. Uhum. Legal. Acho que a Obrigada, Nathalie Nath. tinha uma. Não, ela tinha uma outra Tem mais pergunta. uma? Ah, então tá. Mais uma. Sobre a questão dos vínculos. A gente sentiu a necessidade de mudar a palavra de pais para cuidadores por várias situações. E eu queria saber qual que foi a sua experiência trabalhando com os cuidadores e o impacto do vínculo fez no desenvolvimento das crianças. A gente sabe que... Não, desculpa. Assim, acho que eu não fiz me entender bem. Eu não trabalho com isso. Na verdade, o NCPI publicou aquele estudo, que é uma compilação de estudos. Eu participo assim. Nesse, por exemplo, eu participei dando pitacos, dando palpites, mas eu nunca trabalhei com isso. Mas veja que acho que esse foi o segundo estudo publicado, que foi uma decisão do NCPI, assim, dada a importância fundamental de se trabalhar isso, né? De se trabalhar a criação de vínculos, mas eu nunca pesquisei isso. Eu achei que você estava envolvido no projeto, por isso que eu perguntei. Mas muito obrigada, vou dar mais uma atenção à publicação para ler sobre. E eu acho assim, lá, se vocês pegarem lá no NCPI, né, os pesquisadores de lá, por exemplo, a Maria Beatriz Vinhares, ela tem uma quantidade enorme de trabalhos, foi uma orientanda dela que traduziu, validou o CRED, então tem muita gente que entende bastante desses assuntos, mas eu brinco, eu sou neurocientista, eu entendo só de sono, eu estou lá aprendendo. A gente cita lá na CRED, Altafim. É Altafim, exatamente. É a Elisa Altafim, ela mesma. É, Altafim, né? A gente usou... Eu não conhecia a CRED, não tinha essa familiaridade, mas na pandemia a gente usava instrumentos de avaliação presencial ou de triagem para alguns... Foi exatamente isso que aconteceu com a gente. A gente ia usar o crédito presencial, aí eu perguntei para a Elisa, me ajuda, será? Ela falou, não, tudo bem, né? A versão reduzida do crédito, a gente começou a usar por WhatsApp, por telefone. Porque daí não é o ideal, mas a gente consegue perceber assim, igual os de qualidade de vida, que começa a dar muito baixo o score de qualidade de vida, não quer dizer que a criança está atrasada, porque ela pode estar passando por uma doença, uma gripe, ela pode não ter um sono bom, enfim, mas é que essa criança precisa ser avaliada, então, claro. Né? Então, esses instrumentos de triagem são bem importantes. Apesar de que, assim, os autores da CRED, eles frisam assim, que não se presta a uma avaliação individual, né? Eles deixam bem claro, coletiva, é uma avaliação, isso, né, de um cenário. Então. Isso, tanto que a gente usa ela, e eu falei para os alunos, para a gente dar o feedback para as crianças, a gente usa essa avaliação da Alberta e da Denver, que são as avaliações da criança. Mas, para a gente entender a população como um todo, daí a gente usa a CRED, né, para fazer, porque o objetivo dela não é dizer se essa criança está atrasada ou não, isso, sim. Mas ter os scores, ter uma média de os melhores e maiores scores. A gente penou um pouco, se bateu para aqueles ajustes, os scores ajustados para permitir comparar as idades. A gente penou um pouco. A gente também, né, Rai? Tipo, ficou eu e Rai olhando aqui para fazer, mas e esperamos que estejamos fazendo correto, mas é importante ter esses estudos populacionais, né? Porque você citou a Corte de Pelotas e ela é uma que eu uso bastante nas aulas quando eu dou sobre desenvolvimento da criança. Claro. Porque você consegue falar com propriedade pessoas que foram acompanhadas, né, ao longo de décadas de vida, assim, né? Sim. Enfim. Ó, eu vou guardar minhas perguntas para o final. Mais alguma pergunta? Tem aí? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Oi? É a Cris, né? Sim. Oi, professor, tudo bem? Oi, boa tarde. Eu tenho uma pergunta, porque eu achei bem propício o senhor colocar que quando se uniu o grupo, foi, né, e o senhor disse que viu colocar uma placa dizendo que o ego ficaria do lado de fora. O senhor, na sua vivência, quando uniu tanta gente de tanta área diferente, o senhor teve facilidade? Os outros profissionais também foram abertos? Foi fácil essa troca ou foi muito difícil? Porque até hoje ainda é difícil ter uma troca, alguns momentos, com um colega, né? Então, eu queria saber um pouco dessa experiência do senhor com relação a isso. Então, foi muito positivo. Quando eu cheguei lá, claro, eu estava inibido, né? Eu falava pouco,
estava mais olhando, mas eu fui muito bem recebido, assim, acho que as pessoas, aí é uma questão também, eu acho que é um mérito grande do Naércio Menezes, né, que é um economista aí, muito importante, tem trabalhos importantíssimos relacionados a políticas públicas, que ele também conseguiu administrar bem isso, né? Então você pega, se bem que o Renato Paes de Barros participa pouco, mas o Paes de Barros, que é um dos fundadores do Bolsa Família, a Maria Malta, que é uma pesquisadora fantástica na primeira infância, a Maria Beatriz Linhares, quer dizer, mas eu sinto, essas pessoas, particularmente com quem eu tive, são todas pessoas muito abertas e assim, e essa experiência foi muito positiva. Eu entendo que nem sempre é assim, por isso que eu gosto de falar, que talvez seja uma exceção, mas foi assim. O que acaba acontecendo é que, aos poucos, algumas pessoas que não se adaptam muito bem, elas acabam saindo. Eu acho que tem esse filtro também de pessoas que se identificam e pessoas que estão com o mesmo propósito, né? Então, assim, o próprio Daniel Santos, que é um economista lá de Ribeirão Preto, o Rogério Lerner, da Psicologia, são todas pessoas que sempre, assim, eu fui muito bem recebido, mas eu sei que nem sempre é assim. Mas eu acho que a gente tem que fazer um esforço, sabe? A gente tem que fazer um esforço e também tentar. Não é fácil ver o que a gente estava fazendo com o nosso ego, né? Ainda mais eu acho que num tempo, isso que é coisa de velho, tá falando isso, mas num tempo que assim, o individualismo tá mais forte, assim, né? Às vezes eu acho difícil as pessoas terem um espírito plenamente coletivo e saber que, né, então, e isso se reflete, por exemplo, na hora que você vai discutir a autoria de um trabalho, aí a gente vê como as coisas, né? Do CIPAP, a gente ainda não, os dados do CIPAP ainda não geraram nenhum artigo, né? Mas eu espero que também isso não tenha esse tipo de problema, né? A gente está conversando bastante sobre isso de maneira bem aberta. Então é isso. A minha experiência com o NCPI é muito. E esse é um dos motivos que eu estou lá há mais de 10 anos, né? Porque realmente a gente não assim, o que a gente ganha é aprendizado e tal, mas dá trabalho. Agora as reuniões são remotas, mas eu tinha que ir para São Paulo a cada 2 meses para me reunir lá e tal, mas eu sempre aprendi demais. Então, desculpe ter sido redundante, mas acho que é legal Imagina, frisar. e veja como a tecnologia pode ajudar, né? Eu acho que a pandemia mostrou muito pra gente que o presencial pode ser melhor em muitas coisas, mas às vezes otimiza mais usar do remoto para reuniões e para, Claro. olha como a gente aprende, né? Como não dá para demonizar a Então, tecnologia. mas outro dia teve até um episódio engraçado no mês passado. O CIPAP, a gente está produzindo um livro de a ciência da primeira infância. Ele vai ser publicado no final do ano. Espero que fique legal. E Nós já aí queremos. foi marcada uma reunião para conversar sobre os capítulos. Ah, vamos fazer uma reunião. A reunião é híbrida, tá bom. Eu falei, pô, que legal, vou encontrar as pessoas. Saí de Curitiba, fui para São Paulo. Só tinha eu lá. Todo mundo estava indo nas suas casas. Eu e o coordenador. As outras pessoas optaram por ir, mesmo as que moram em São Paulo. Eu falei, pô, mas aí também é demais, né? Sim, Não, você então, podendo ter aí é oportunidade demais. de presencial é melhor, né? Mas eu fui para lá para ficar vendo as pessoas pela tela. Foi muito engraçado. Então, professor Fernando, você já fica convidado que em agosto a gente vai fazer nossa reunião da IC e o professor vai presencial com a gente na reunião da IC, vai ser Vamos, em Curitiba. tá fechado, tá A fechado. gente vai levar o pessoal do litoral para Curitiba, Ótimo. né? Já vou avisá-lo Vamos mais para fazer. frente. Vamos Vamos fazer. fazer. Porque eu acho que o presencial ele otimiza muitas coisas que talvez o online, Não, né, isso aí, assim, eu não tenho dúvida. E o é melhor. presencial possibilita conversas, interações, troca de Uhum. ideias que aqui aí não é possível fazer. Só quem tem mais Conversas habilidade, paralelas, isso. né? Uhum. Sim, sim. Mais Eu alguma tenho pergunta? outra pergunta. Pode falar, Eu pode fazer. tenho outra. Então, professor, eu sei que não é específico da área do senhor, mas eu trabalho com paciente com câncer, né? E a gente observa que, em detrimento da questão de saúde, né, que gera dor, né, alterações perceptivas, e também por causa da medicação, o sono dos pacientes com câncer, eu trabalho com acima de 17 anos, né, não é primeira infância. É muito Entendi. complicado de cada dia um dia, no sentido de que no outro dia, esse nosso paciente,
ele às vezes está super irritado porque ele não pregou o olho de tanta medicação, de tanto ir ao banheiro. Então, assim, quando o senhor falou de sono, eu me reportei um pouco para a minha vivência lá, porque eu sei que cada dia o paciente às vezes apresenta um comportamento distinto por causa do sono dele, cada noite dele, que foi ruim ou foi boa. Então, isso foi, assim, muito interessante para eu ligar, né? Aí eu fiquei igual as meninas, querendo saber muito mais de sono, para poder tentar atender um pouco melhor eles. Então, assim, esse trabalho do senhor, eu sei que foi bem direcionado para a criança, mas que acaba tendo muito link no adulto, né? Eu também, sempre foi nos dito que a gente tinha que dormir 8 horas. Né? E eu falo, gente, mas como assim? Cada pessoa é uma pessoa. E fica essa coisa agora, ficou bem claro para a gente, né? O que é a qualidade e a duração. E cada pessoa é realmente uma pessoa. Eu mesma não durmo 8 horas, eu durmo 5 horas e para mim está ótimo. 4 horas e meia está ótimo, no outro dia eu rendo normal. Eu sou essa pessoa inteira, mas realmente tem pessoas que precisam um pouco mais. Então, assim, o senhor teria alguma pesquisa nessa área, só para eu ler, né? Eu que sou a curiosa dentro da ONCO aí, junto com o sono, que o senhor poderia me indicar? Então, me manda um e-mail depois, quer dizer, eu não estou conseguindo lembrar especificamente, mas tem muita coisa assim. Ele tem muitos artigos, eu vou mandar o link deles para Então, vocês. não, mas eu acho que a pergunta acho que é mais específica De um de estudo, sono né? e câncer, né? Que a gente nunca estudou, a gente nunca fez nada sobre sono e câncer. E é um desafio enorme mesmo, porque agora tem uma outra linha de pesquisa que não é só sobre sono e câncer, mas sobre ritmos biológicos de câncer, da importância de se tentar manter a ritmicidade do paciente. Assim, a ritmicidade no sentido de sinalização do dia e da noite. Então, às vezes, o paciente hospitalizado tem essa dificuldade. E toda vez que você altera os ritmos do paciente, isso compromete a saúde de maneira geral. Então, mas tem muita coisa. Me manda um e-mail, é flousada, né, com z, @ufpr.br, que aí eu vejo alguns artigos. Obrigada, professor. Cris, é a Cris, né? Mais alguma pergunta? Não, obrigada, professor, obrigada. Obrigado. Da turma que está aqui, acho que a gente tem 16 pessoas na sala, né? Mais alguém que queira fazer alguma pergunta, abrindo no microfone? Mariângela? Sim. Então, professor, uma pergunta mais relacionada ao NCPI. Eu queria saber como que o senhor começou a integrar o NCPI. Qual a história, assim, do começo, de quando o senhor começou a integrar esse comitê científico? Foi quase por acaso, porque eu tenho o Naércio, assim, é uma questão de amizade mesmo. O Naércio Menezes é um grande amigo meu. E aí um dia eu estava conversando com ele falando que eles tinham criado o NCPI. Eu falei, pô, mas eu quero fazer parte desse negócio aí. E aí eu mandei para ele, eu tinha acabado de escrever um artigo sobre neurociências e educação, umas coisas. E aí ele falou, claro, venha e tal. E a gente tinha uma neurocientista que era uma doutoranda que se desligou. Aí ele falou, a gente está precisando de um neurocientista. E foi assim. Eu acho que se eu não fosse amigo do Naércio, talvez isso não acontecesse. É um pouco diferente do que foi acontecendo depois, né? As pessoas foram se juntando e o grupo foi sendo depurado, alguns se afastaram, alguns... E aí, há alguns anos, a Fundação Maria Cecília Souza de Miguel está muito preocupada com a representatividade e a diversidade do NCPI. Então, agora, a entrada de novos membros tem critérios muito claros, assim, por exemplo, olha, a gente quer pessoas representativas mais do norte, do nordeste, pesquisadoras que sejam indígenas, pretos, pretas, mulheres. E é incrível, né? Como a gente percebe, quando a gente vai ver, fala, ué, mas porque um dos argumentos, o argumento do próprio presidente é falar, não tem tantas mulheres boas assim. É balela, né? Quando você vai ver, será que tem pesquisadoras pretas que estudam primeira infância? Tem, várias, ótimas. Então as novas aquisições foram feitas baseadas nesse critério de representatividade, que eu acho ótimo, né? Mas foi assim, foi um pouco a questão de amizade. Mas eu acabei me dando bem lá, e hoje eu sou amigo de todas as pessoas, né? Legal. Eu até ia comentar que a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal foi um grande guia, assim, para a gente dentro da IC. Eu conheci o NCPI de acordo com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Inclusive, nos meus primeiros anos de C,
Eu acho que logo no primeiro ano, assim, primeiro mês, a professora Tainá mandou para a gente o link da fundação. E aí, todas as pesquisas que a gente fazia, mais epidemiológicas, a gente sempre usava eles como guia, principalmente o mapa da violência, né? Questões de desnutrição. Nossa, era muito importante, assim, e legal da gente entrar nos sites deles, né? Pegar os materiais deles para se guiar. Eles ajudaram bastante a gente na IC. E aí, em Ah, seguida, a gente conheceu o NCPI. e não, eles fazem um trabalho seríssimo. E assim, eu sou muito grato, porque eu tive a oportunidade, inclusive, eles tinham interações com algumas fundações, agora eu não vou lembrar o nome, era uma fundação canadense que, que, que dava grandes de projetos de intervenção no mundo todo. E na época, o diretor da fundação, o Marino, ele me conheceu e ele acabou me levando 2 vezes para o Canadá para fazer parte da avaliação desses projetos, sabe? Então, assim, eu tive experiências tão bacanas na, no, 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 no NCPI. Também passei um pouquinho de vergonha. Eu fui dar uma aula lá nesse curso de formação de lideranças. E no fim da aula veio uma mulher falar comigo: Ah, professor, o senhor é do Paraná, o senhor me conhece, né? Eu falei: Não, eu sou a vice-governadora do estado. Eu falei: Desculpa, eu não conhecia a senhora. Acho que é a vice que é a esposa do deputado. Assim, eu sei que era vice-governadora e eu não Eu conhecia. estou Fazer mais o quê? preocupada com o sono das minhas crianças. Né? Passei, eu tentei olhar no crachá dela, não conseguia. Falei: Não sei quem é. Ó, internacionalizado e não conheceu, né? Fazer o quê? Mas eu acho que eu passaria pela mesma situação, professor. Bacana. Mais alguma pergunta, Maria Ângela? Não? Alguém mais tem alguma pergunta? Porque eu também tenho perguntas sobre o NCPI para o professor. Eu não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo, tem que abrir aqui do ladinho. Não tem ninguém com a mão levantada. Então, se alguém. Eu vou fazer uma pergunta, mas se alguém quiser pensar em alguma coisa, né? Então, uma das perguntas que eu ia fazer para o professor Fernando era isso que a Maria Ângela perguntou, né? De como que foi essa entrada e essa experiência, assim. Agora a gente vai ter essa política voltada à primeira infância como política, né? Porque a gente tinha um marco legal. E vocês, enquanto núcleo, né, como pesquisadores, assim, como que vocês vislumbram? Porque eu já imagino, né, grandes avanços, porque quando a gente tem uma política estruturada, a tendência é a gente ter melhor controle de indicadores, né? Mas quando vocês pensaram, em trabalhar junto para que essa política fosse aprovada, implementada e agora sancionada, né? Vocês vislumbravam alguma coisa em específico, algum indicador, algum marco referencial? Eu acho que não, assim, talvez a minha, porque assim, como eu falei, eu sou ignorante na área de políticas públicas, né? Eu estou aprendendo com as pessoas, então, mas eu acho que não, acho que assim, a ideia primeiro, eu acho que o primeiro objetivo era sensibilizar e conversar com os gestores, para isso, da importância, e a partir daí começar essa definição, né? Eu não sei, eu acho que não tinha algo tão claro. E claro que a todo momento discute, tá bom, e agora, né? Qual seria o próximo passo? Sim. Por isso que um dos desdobramentos foi fazer pesquisa também, né? Produzir Aporte, dados e dados brasileiros que possam, de alguma maneira, também informar os gestores e quem, né, toma decisões relacionadas às políticas públicas. Mas você vê que é tudo muito, muito complexo, né? Às vezes você critica um político, um secretário, por que que não fez, por que que não faz. É muito difícil, é muito complexo. O Naércio outro dia me falou que o filho dele, que também o filho dele se formou em economia, falou: pai, há quantos anos você trabalha com esse negócio aí? Com a educação? 30 anos. E o que mudou na educação brasileira? O que você conseguiu fazer para mudar na educação brasileira? Continua uma porcaria. Então, às vezes, é um pouco frustrante. Mas eu acho que na área específica da primeira infância, eu acho que houve avanços enormes nas últimas décadas. Houve avanços enormes. E eu acho que agora um dos pontos a se bater é começar a insistir na necessidade da intersetorialidade para que os programas tenham mais consistência, mais abrangência, porque não dá para você ter um programa aqui. E o que eu vejo da dificuldade, e isso a gente discute bastante e também não consegue ver caminhos, por que a gente não consegue escalar programas que deram certo?
Então você vê e fala, pô, Sobral, a educação de Sobral é um exemplo. E por que que outros municípios não conseguem reproduzir o modelo de Sobral para melhora da educação? Então, acho que esse é o desafio, porque bons exemplos existem, mesmo desses programas voltados para a primeira infância. Mas você conseguir replicar, né? O pessoal fala em escalar, né? Fazer em escala, ampliar, e isso já é mais difícil. E eu tenho às vezes uma angústia que eu vejo que tem muita gente trabalhando com isso, muitas fundações, né? Cada banco tem a sua fundação, etc, etc, mas às vezes eles se conversam um pouco. Eu acho que não existe um esforço integrado e falar, tá bom, vamos nos juntar e atacar esse problema. Porque se você for ver, há alguns anos, eu ouvi um número, não sei se ainda está perto disso, mas que a Fundação Maria Cecília Vigal tinha 18 milhões anuais para gastar, para investir em todos os projetos. É muito, mas é pouquíssimo, pensando numa escala, né? Mas se você junta com a outra fundação, outra, aí agora tem 100 milhões, agora tem 200 milhões, aí começa a fazer um volume maior, mas eu sinto que isso é muito difícil, né? As prioridades de cada fundação são distintas, às vezes tem egos, e tem ciumeiras, e tem competição que não deveria ter, mas é isso, é assim, né? Nós, seres humanos, somos assim. Interessante o que o professor falou, porque outro dia eu estava conversando isso com o meu namorado, não foi nem ser. Eu falei, nossa, a gente acha que evoluiu tanto em termos de sociedade, tecnologia, que já estava no momento de propostas de projetos serem colocadas em práticas e depois a pessoa tem que prestar conta se aquele projeto político deu certo ou não. E tudo bem se não der certo, porque às vezes tem... E os que deram certo deveriam ser obrigatoriamente utilizados como modelo compulsório. Deu Claro. certo isso aqui para a primeira infância? Sim, Com as devidas adaptações, claro, a claro, gente sabe. claro. E não é assim, né? Então, Não. assim, a gente tem projetos de sucesso que não são replicados. Talvez pode ser que alguns não deem certo, a gente sabe que sim. Mas cada um vai criando outra coisa não dá continuidade, né? E daí isso a gente demora para ver efeitos de grande escala. Porque uma das críticas que se faz é isso, muitos desses documentos, da literatura, tem base em programas de intervenção dos Estados Unidos, da Europa, e a nossa realidade é muito distinta, né? Mas a gente tem que ver como adaptar, como modificar os programas. Não é fácil, né? Não é uma coisa fácil. Por exemplo, um dos objetivos do CIPAP é a digitalização da caderneta da criança. Fazer né? Olha, não é fácil, porque aí vai no Ministério, e aí tem um projeto piloto, então não é simples, né? Mas eu acho que seria um caminho, porque a gente aproveita muito mal o potencial que a caderneta tem, né? E os dados, né? Você sabe Sim. que anos atrás, quando eu fazia minha tese, eu ficava lá naquele trabalho braçal de faz a avaliação da escala na ficha, digita para o computador, eu pensei, por que não tem um sistema que eu possa pôr tudo? E daí um colega meu, né, fez isso de TCC dele, ele conseguiu implementar num site essas escalas. Na época não tinha crédito, para que ficasse tudo junto, para que ficasse codificado, e para que um dia, se a gente pudesse somar esforços com outros pesquisadores, né? Por que não compartilhar os meus dados da minha Alberta ou da Denver com outro colega? Não vai estar identificado, né? Mas as escalas não deram autorização para usar ela nesse formato. Então, assim, a gente acaba, às vezes, porque eu acho que seria bem interessante, assim, né? A gente poder fazer estudos longos, mas estudos longos exigem equipes grandes, instrumentalização, e também uma forma de armazenar banco de dados que seja igual a gente tem os dados do DataSUS, que podem ser compartilhados, que o NCPI faz isso, né? Ele faz os boletins e compartilha os compilados deles e que a gente pode ter acesso. E acaba sendo muito difícil, né? E daí, já nessa leva, eu queria, não sei se o professor tem, assim, para a nossa IC, que está começando, a gente vai fazer 4 aninhos só, né? A gente é uma IC novinha ainda, mas já temos alunas indo para o mestrado, veja só. Olha que legal. Né? Já temos alunas indo para o mestrado. A gente é intersetorial, né? A gente começou como da saúde coletiva, né? Mas hoje a gente eu vejo que funciona melhor assim, funcionou melhor dessa forma, porque a gente sempre muda o nosso olhar, do nosso próprio olhar específico, quando alguém vem e comenta da sua profissão, né? O Franco já veio dar várias palestras também para a gente, maravilhosas, né? Que a gente não... Ele vai lá na pesquisa, faz da fisiologia básica e traz tudo para a gente já resumido, né? nas aulas dele. Mas o professor teria dicas, assim, a gente, enquanto IC, que a gente está engatinhando ainda, mas a gente quer andar, né? Os passinhos livres, assim, de organização, de como pensar essa pesquisa?
essas pesquisas que a gente está fazendo? Não sei se algumas dicas seriam úteis, mas eu acho assim, eu acho que atualmente essa iniciativa de vocês, me chamar para conversar, a gente trocar, ver se tem, né, identidades, eu acho que isso é fundamental, a gente começar né, a sair um pouco e conversar um pouco, e essa é a minha experiência no SCPI, mesmo uma outra experiência que eu faço parte da Rede Nacional de Ciência para a Educação, que é uma rede voltada para a translação do conhecimento para a educação. Eu vejo que talvez daqui a algum tempo só faça sentido a gente continuar fazendo pesquisa se for uma pesquisa mais em rede, mais integrada, que possa mesmo trazer dados. Então, acho que esse é um dos caminhos. E se eu puder falar algo mais específico, o Franco não aguenta mais ouvir falar disso, que é o meu mantra, é assim, veja que a gente falou muito de dados, a gente chegou a falar de SUS, falou de isso aqui. Quem trabalha nessa área de políticas públicas é um cientista de dados. O que significa isso? Vocês, eu estou olhando agora, estou vendo a Mariângela, a Raíssa e a Nathalie, etc., invistam em ferramentas de processamento de dados. Eu acho que isso é essencial, é fundamental. E claro que, mas você está falando isso a partir... Bom, de vários exemplos, mas eu tenho um exemplo em casa. Acho que o Franco conhece o meu filho. O meu filho fez economia na USP, ele acabou, né, sendo aluno de IC do Naércio, e ele aprendeu assim muito, mas muito, com o Naércio e outros orientadores, essa coisa de processar dados. Então, você tem uma pergunta, ele vai lá, ele pega os dados do SUS, ele pega os dados não sei onde, ele pega, e isso dá uma autonomia, e isso nos liberta da necessidade de ter financiamento para fazer pesquisa, que eu acho que é uma questão assim. Hoje saiu notícia, o nosso programa de pós-graduação em fisiologia, que tem dezenas de alunos, 15 professores, recebeu um PROAP, que é a verba que vem da CAPES, de R$20 mil por ano. Quer dizer, isso é uma vergonha. Como é que se espera que com R$20 mil para 15 orientadores você faça pesquisa? Se você se torna autônomo no processamento de dados, e hoje, eu não sei o quanto que vocês já sabem, né? Mas assim, hoje é Python, R, não tem como escapar disso. Tem uma que está no Python, uma está no Stata, eu faço elas irem para frente. É isso. Vocês, assim, acreditem nisso. Se vocês investirem nisso, vocês se tornarão pesquisadoras da área mais ampla, de saúde pública, etc., e poderão responder perguntas não só voltadas à primeira infância, mas outras perguntas, a gente nunca sabe quais são os caminhos. Então, eu acho que essa, se fosse uma dica, é uma outra dica, da gente poder, porque senão a gente fica preso a só usar os nossos dados que a gente coleta. Não. A gente tem cada vez mais tem bancos de dados e bancos, né, e bancos acessíveis e bancos públicos que a gente tem que começar a usar. Então, eu não sei se eu acho que vai, e eu estou insistindo muito, todo aluno que entra no meu laboratório fala, você precisa aprender isso. Alguns aprendem, outros não. Lá na frente vão ver o que vai dar. Claro. Você sabe, professor, que eu acho que eu vou convidar o professor para vir aqui no Litoral presencialmente. E aí, o professor vai falar essa frase. Eu vou contratar o professor só para falar essa frase em cada sala minha dos alunos da saúde coletiva. Por quê? Porque eu falo para eles assim. Eu sei que a gente tem a inquietação das nossas perguntas. Eu quero ir lá entrevistar aquelas 10 pessoas, aquelas 20, e tudo bem, é pesquisa, é válida. Claro. E é uma Claro. experiência fantástica. Eu acho Uma que experiência é fantástica. fundamental a gente ter essa ter, né? Ver tudo que vai dar errado, né, Franco? Maria, as pessoas que não vão responder. A Neiva fez uma pesquisa online sobre cobertura vacinal, as pessoas não respondiam porque elas estavam odiando vacina, né? Mas hoje ela trabalha numa corte, de milhares de pessoas, né, no estudo de cobertura vacinal inquérito nacional, assim, que é uma pesquisa que já estava em andamento, ela entrou como uma força a mais, assim, né? Então, veja, ela está fazendo mestrado com um banco de dados que teve uma coleta e que eles precisavam de gente para fazer análise, porque é tantas possibilidades, né? Claro. E eu falo isso para os meus alunos, eu falo, até porque as nossas perguntas de pesquisa melhoram muito quando a gente começa a entender os dados, né? A gente vai Sem dúvida. Melhorando muito. Na físio, a gente acaba tendo uma formação que é mais intervencionista, avaliar pré-pós, comparar pré-pós, efeito. E tem sua validade e precisa. Sem dúvida, mas eu acho que a gente tem que se preparar para outros tipos Mas tem que se preparar. de trabalho, né? E aprender todos, assim, ontem eu estava numa reunião discutindo um artigo, eu estava com uma colega de São Paulo, aí o revisor mandou a gente fazer uma análise que ninguém sabia.
Aí eu tenho a sorte de ter um consultor, mandei um WhatsApp pro meu filho, você sabe fazer isso? Ah, acho que eu sei. Daí, então entra na reunião. Entrou, falei, a gente precisa fazer isso, uma análise de permutação, de não sei o que, não sei o que lá. Ele falou, acho que eu faço. 3 horas depois ele mandou a análise. Ele fez o script em R e mandou a análise. Falei, deu muito trabalho? Ele falou, não, o que deu mais trabalho foi arrumar a planilha de vocês, que você não sabe fazer planilha voltada para análise de dados. Quer dizer, dá até vergonha, mas é verdade. A gente ainda Também não sei, não tem, professor, a estou gente nem aprendendo. sabe. A gente precisa aprender as linguagens para saber como estruturar uma planilha Excel para que seja mais fácil você rodar um script. Então, tudo isso, a minha geração já foi, assim, eu estou numa geração que não, mas vocês, né, que estão acabando de ser, é fundamental. Isso vai fazer toda a diferença na trajetória profissional de vocês. Acreditem nisso. Eu não Gente, tenho, eu eu tenho não nenhuma combinei com o dúvida professor disso. Fernando essa fala, porque o que eu faço na IC, professor Fernando? A gente começa estudando metodologia de pesquisa, cada um com seu tema, enfim. E agora a gente está na fase do relatório final, e eu peço que eles apresentem como eles organizaram os dados, e que mesmo lá a Raíssa, que não estuda, o que a Maria Ângela estuda, o que... Mas vai ver como... Porque a gente aprende, a gente fala, nossa, eu devia ter feito minha Claro, planilha assim, claro, né? Se não deu certo agora, a gente está no momento da IC se errou, tudo bem, faz parte, a gente vai conseguir fazer um relatório da claro. mesma maneira. Mas para um mestrado, para uma pesquisa que a gente pensa em Isso aí publicação, né? facilita demais. E aí, se Facilita. vocês agora, que 4, né, de vocês estão entrando no mestrado, já começa do jeito Não, certo. eu já vim aqui na estrada pensando como que eu vou juntar essas 4 meninas. E aproveitando fazer uma propaganda, em outubro, a professora Rosana Moraes vai dar um curso de uma semana, um curso compacto de análise de dados em R. Eu acho que quem tiver a possibilidade, Eu vou façam, fazer. porque Eu vale a tinha pena. dito, professor, que eu tinha deixado o R para a próxima encarnação, que nessa eu tinha desistido, fui para o Stata, fui para o SPSS, mas posso fazer de novo para ver, Não, vale a pena. né? Eu penei para aprender a fazer um gráfico no Python, mas é tão bacana, né? Então, eu acho que vale a pena Sim, investir, sim. sem E fica dúvida. mais bonito, né? A gente tem uma aluna, a Elaine, a Neiva também é muito boa já na análise estatística, mas a Neiva usa mais o Stata. E ela mostrou todas as possibilidades que Nossa, existem. é impressionante. É E até para a gente fazer uma comunicação da ciência mais assertiva, né, professor? Que eu Claro, tenho sentido claro. essa. A gente tem tido essa necessidade, a gente tem o Instagram da IC, porque, assim, em alguns momentos eu me vi falha em como eu pego isso que eu aprendi, que eu fui estudar, ou esse resultado que eu tive, e torno isso útil para as pessoas. Sem dúvida. A gente tem tentado E, usar o e, Instagram assim, né? e, Dessa e, e maneira. me- e mesmo na comunidade científica, a maioria das pessoas só lê o graphical abstract, não lê mais o artigo inteiro. Então, se a gente tem, né, desenvolve essa capacidade de transmitir, né, os nossos achados dessa maneira, de uma maneira, né, com gráficos bonitos, tal, isso ajuda demais, né? Sem dúvida. Bacana. A gente fez até um e-book sobre, aproveitando, né, para fazer a propaganda do e-book, a gente fez até um e-book juntando, né, alguns estudos nossos, e aí falando sobre cobertura vacinal, sobre violência, sobre desenvolvimento infantil. Ah, legal, me manda. Tá em PDF? Ah, manda para mim, E o por professor vai favor. receber uma cópia impressa também, a gente vai Tá mandar. bom, por favor. Uhum. E é justamente que nem a professora Tainá falou, a gente fazer as nossas Olha lá, o Franco está pesquisas, né, os mostrando. nossos trabalhos e entregar à sociedade. Agora ele é um book, né? É e-book e book, Pô, né? que Porque legal, que legal. a gente era humilde, né? A gente chegou no e-book, e daí surgiu uma verba que eu participo junto com o professor Marcos e o professor Clóvis, de um material que estava previsto para impressão e não ficou pronto. E aí? Daí o professor Marcos fez a pergunta assim para a professora Tainá, que não tem verba. Tainá, você tem algum material que você queira imprimir? Não! Sim, Que legal. né? E a gente fez para ficar no digital também, porque daí a gente consegue que várias pessoas tenham, né? O Claro. físico. E a gente tem a ideia de fazer isso também, a gente que é da área da saúde, assim, das intervenções, né? Fazer de intervenção. O que a gente pode estimular essas famílias? Nem todo mundo precisa de profissional, e fisioterapeuta, tem coisas que dá para se fazer com a família. E agora, nosso próximo passo é esse, professor. Fazer um e-book que seja com vídeo, que seja prático, que seja Que legal. útil, com base nas pesquisas que a gente tem feito ao longo dos anos, mas uma coisa que o professor falou que me chama a atenção é: fiz uma pesquisa na tese, eu avaliei cada criança 4 vezes, fez a intervenção, a gente fez cegamento, e fiz toda aquela. Mas ainda assim, 80 crianças. É pouco.
né? E não que não tenha validade esse estudo, mas quando a gente quer extrapolar, a gente não consegue, né? Claro. Enfim, então, hoje a gente tem se aproximado também na saúde coletiva, nessa questão de entender perfil e para traçar esses planos de intervenção de maneira que tenha um alcance maior, né? Não só aquele estudo isolado, assim, porque eu fui lá e cumpri minha tese, né? A tese foi feita, defendida, e daí a forma de ter e ser é de dar continuidade, porque a gente continuou com as mesmas parcerias, as creches que abriram as portas para a gente. Então, se a gente percebe alguma coisa também, a gente já faz uma orientação, faz encaminhamento, porque a gente não tem uma clínica escola ainda, né? A fisioterapia não tem, mas pelo menos a gente já faz a detecção mais precoce possível daquelas alterações que a gente já está vendo, né? Então, a gente já tem tentado trabalhar assim. Só que a gente é pequenininho ainda, né? A gente está engatinhando. Muito legal. Eu quero um exemplar, sim. Gente, mais pergunta para o professor? Não, deixa eu ver quem tá aqui, porque daí eu só vejo quem tá com a câmera aberta. Franco, pode perguntar, Franco. Tava estranhando que você não tinha feito pergunta ainda. O Franco é igual eu, faz pergunta. Acho que é o microfone. Aí, boa tarde, gente. Então, boa tarde de novo, professor. A gente já tinha se visto de A gente tinha manhã. se encontrado hoje. Eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha, né? Pensando um pouco mas tentando juntar com a questão de saúde coletiva. É difícil a gente usar o sono como dizer que problemas de sono são necessariamente a causa de um problema ou a causa de uma doença. Sim. Às vezes é aquela pergunta, né? Será que a bolacha vende mais porque ela é crocante ou ela é crocante porque vende mais rápido, né? Mas dá para usar o sono como um indicador de que aquela criança ou aquele paciente precisa de uma atenção especial, ela é potencialmente mais sujeita a ter um transtorno, a ter algum problema de desenvolvimento? Então, a gente está trabalhando com essa ideia, sem dúvida nenhuma. Tem vários estudos sendo publicados mostrando assim, olha só, a criança que tem mais despertar escolha de vida, ela vai mal na escola com 10 anos, coisas desse tipo. Tem artigos em boas revistas. Isso não significa uma relação de causa e efeito, mas pode ser importante, como é o que você falou, um indicador de que talvez em algumas situações seja a primeira manifestação, né? Porque a criança ainda não aprendeu a falar, não aprendeu a ler, não é que muitas vezes é ali que se percebe, né? Quando a criança tem um atraso na aquisição da linguagem. Então, a gente espera com esses nossos dados, né, que por incrível que pareça, a gente vai ter algumas centenas de dados de sono avaliados por actigrafia no primeiro ano de vida. Isso não tem ainda publicado. A gente comece a pensar nisso. Mas eu não acho, assim, eu tento resistir a essa tentação de falar dessa relação de causa e efeito. Tá vendo? Dormiu mal, por isso que aconteceu isso. Não, talvez isso seja reflexo de que algo não está muito bom no neurodesenvolvimento, o que é fantástico a gente poder ter algumas ferramentas como essas, né, para avaliar precocemente alterações do neurodesenvolvimento. Mas eu acho completamente pertinente sua pergunta. Excelente, Franco. Mais alguma pergunta? Eu deixo você fazer mais uma pergunta, se você quiser. Não? Não, é só brincar que o professor, como trabalha com modelo animal e o professor trabalha diretamente com humanos, sempre que eu encontro o professor, ele pergunta: mas você tem certeza que rato tem depressão? Eu provoco o tempo todo. Rato Mas, ansioso, né? mas essa é uma pergunta importante, inclusive porque a gente estava conversando aqui, a questão da gente pensar sobre o quanto a gente consegue translacionar, o quão útil a gente consegue transformar os dados da gente, né? O que a gente está pensando e se a gente consegue fazer realmente uma pergunta que consiga atender aos anseios, né? Que consiga ser. Eu acho que para quem está começando agora, pensar nisso, isso que o professor Fernando sempre provoca a gente quando ele cruza o corredor, é uma reflexão Franco, importante. vou te levar lá no FPR Litoral também, porque às vezes os alunos vêm, eles acham que a gente poda as pessoas, e não é, né? Eu quero descobrir tal coisa, não sei o quê, não sei o que. Que bom, mas isso pode ser o objetivo da sua vida.
neste momento, qual pergunta que você consegue você mesmo responder, né? Estudando, enfim. Isso é uma dica boa para IC, porque eles estão na fase também de construir os planos dos próximos, porque vai vir uma leva de 10 alunos na IC aí, né? Alguns continuam aqui, vai vir alguns novos. E eu sempre pactuo com eles, desde que seja no tema da IC, que seja algo que eles queiram, que eles tenham esse interesse, porque é muito mais legal a gente pesquisar aquilo que a gente gosta, né? Então, aí, ó, né, nessas perguntas de pesquisa que vocês vão pensando aí no plano de trabalho do próximo ano, né, perguntas que vocês mesmos consigam dar conta de estudar para tentar responder. Tainá, isso aí me fez lembrar o Kandel. O Kandel é um dos maiores neurocientistas, né? Ganhou o prêmio Nobel em Sim, 2000, acho, pelos trabalhos que ele fez com memória. E ele conta na biografia dele que ele procurou a academia para estudar as bases biológicas do ego, do id e do superego. Daí o orientador dele falou: menos, Candel, menos, toma esse molusco aqui, né, uma plísia, né, e vai estudar os neurônios dela. Aí ele pegou a plísia e ganhou o prêmio Nobel, estudando a comunicação entre os neurônios da plísia, mostrando os mecanismos da memória, né? Eu sempre lembro dessa história. A gente às vezes chega com umas ideias das bases neurais, os caras, não, menos, vai estudar o menos. neurônio. É, porque quando a gente vai tendo domínio naquilo, a gente também vai conseguindo, né, Claro. melhorar, assim, muito, muito bacana. Mais perguntas, professor? Olha, professor, eu espero que a gente consiga na ICI avançando igual o NCPI. Não, menos. Já estava fazendo igual o Canel. Não. Brincadeira, mas que a gente possa se inspirar no NCPI, né, para a gente melhorar. Estamos aí também à disposição, né, professor, quando quiser, se a gente puder ajudar de alguma forma, né, a gente é pequenininho ainda, mas a gente tenta, né? Não, com certeza. Eu que agradeço muito. Parabéns para vocês. Eu fiquei muito impressionado com o trabalho de vocês. Eu quero o e-book que vocês me mandem. Se mandar um impresso, melhor ainda. E vamos continuar. Acho que a gente tem muita coisa em comum. A gente, né, tem que aprender a usar melhor o CRED. E à medida que a gente for produzindo os resultados lá de Ribeirão Preto, vamos conversar sobre eles. Eu estou à disposição. Agradeço demais. Foi ótimo esse encontro. Foi ótimo. Eu tenho falado para o professor que a gente fez a pesquisa do CRED agora, ela é pequena, mas eu tenho a pesquisa lá do Criança em Casa, que a gente tem o N não é de 849, porque o CRED vai só até 3 anos, né? Então, acho que são 300 e poucos dados, assim, né? E que, de alguma forma, se isso for ajudar. Você fala pequeno, 300, a tese do Gustavo Santos, que vai defender agora, que era um estudo toxicológico, que acompanhou as mesmas gestantes, mas a gente conseguiu 80 dados. A gente conseguiu Uhum. 80 dados de crédito. Então, Não é fácil. se esses dados da CRED forem úteis de alguma forma, a gente disponibiliza, porque eu tenho a planilha, é só codificar e mandar os Tá dados, ótimo. né? Não, vamos conversar, sem dúvida. Porque a gente faz essas parcerias, assim, porque a gente sabe que eu olhei esses dados, a gente analisou com o nosso olhar, mas tem como mais esses dados poderiam ser olhados que eu não estou conseguindo enxergar, né? Claro. Porque esses dados não estão públicos, disponíveis, mas se precisar, fica aí, né? Assim como os da nossa IC também, eles são 30 dados, porque daí, claro, na IC 1 ano coleta, elas avaliam várias escalas, né? O objetivo da IC também é que elas se instrumentalizem com essas ferramentas e aprendam para usar na profissão, né? Dá bastante trabalho, né? A gente fala, ai, foi 15, 20, mas dá um trabalho. Sem dúvida. A gente, só quem faz sabe o trabalho. Só quem faz os 10, 15 sabe, né? Mas aí a gente também está aí, né, à disposição para parcerias. Eu acho, professor, que eu vou ter que fazer um novo convite pro professor para voltar a falar com a gente do sono, porque eu acho que foi o que mais perguntaram. Ótimo, vamos combinar, sem dúvida. Né? E a nossa ideia não é se tornar expert nisso, mas a gente melhorar o nosso olhar sobre esses indicadores. E talvez, né, se vocês tiverem interesse, né, mostrar assim, quais são os dados que o uso do acelerômetro, da actigrafia permite, né, falar sobre o sono dos bebês, tem muita coisa, então acho que eu estou à disposição, só combinar. A gente pode pensar em uma próxima data, então, para isso, né? Porque igual o Franco veio uma vez, coitado. Agora ele já tem um encontro que foi marcado, já tem um próximo a ser marcado, né? Mas eu acho muito importante a gente não ficar viciado só na nossa forma de estudar e olhar os dados. A gente precisa trazer, né? Trouxe o professor Fernando, o Franco já veio também, vieram outros parceiros, assim, porque senão ficar só no olhar nosso e da professora Tainá, a gente não cresce, né? A gente tem que crescer, tem que, né, ir ampliando, assim. Franco pode fazer pergunta, eu acho que ele queria perguntar. Não, na verdade, o professor tem 2 orientados com pesquisas muito boas. A Rebeca
que agora está com uma revisão, mas ela tinha. E o Vitor também, que estão fazendo com esse acompanhamento novo. Talvez seria legal se eles tivessem oportunidade também, porque são dados legais. A Rebeca, Legal. inclusive, estava bem animada, estava mostrando outro dia com ela estava animada com os dados. Ai, que legal. Hoje me mandaram o primeiro lote de dados, porque os dados estão sendo colocados em Ribeirão e tem todo um trâmite para o acesso aos dados, né? E hoje a gente vai ter acesso aos primeiros 200 registros dos bebês lá de Ribeirão Preto. Da coorte. Ai, É. professor, depois o professor tem que falar como é que a gente pode estruturar uma coorte. Meu sonho é fazer uma coorte. Olha, Meu sonho é Tainá, desde a época do mestrado que eu tenho essa vontade. eu fiquei lá em Ribeirão Preto uns dias. Eu cheguei à conclusão assim: não, precisa ter uma estrutura e precisa ter um financiamento, porque é muito. Assim, É infinito, né? não, é uma coisa. E para convencer as mães, então, as enfermeiras ficam de plantão 24 horas para pegar o sangue da placenta, do cordão umbilical, né? E aí a coleta, e agora aos 6 meses, é uma operação de guerra. Então, realmente. Isso tem que envolver um financiamento bastante grande mesmo. A gente tenta fazer na raça, né? Assim, o próprio trabalho do Gustavo, vai nas UBSs, vai atrás das mães. Aí a gente vê, quando tem uma equipe, né? Tem 3 pós-docs lá cuidando só do projeto, a coisa é Porque daí senão o diferente. desgaste fica grande e a perda mostral acaba sendo bem Sem grande, né? dúvida, já é assim, imagina sem. Uhum, Mas é. vamos conversar, quando a gente já tiver os dados, claro, vamos Isso. conversar sobre Porque isso. daí a gente está acostumada na FIS a ver planilhas pequenas. Da UN que a gente coletou PE e pós, né? Na saúde coletiva, a gente já está acostumada a trabalhar com dados Com maiores, dados, porque a gente pega os dados do Tabuin, a gente também está tentando melhorar isso, e eu fico muito preocupada, assim, porque os nossos alunos na saúde coletiva, assim, com as nossas exceções que estão aqui, não têm tanto interesse nisso. E eu fico pensando, meu Deus, mas como é que eles vão tomar as decisões de gestão se eles não, né? Sim, tem Se que não no olham para mínimo esses dados, saber e conhecer que tipo de conhecer, quais os aham. dados. Acho que alguém levantou a mão. Eu não, para mim, agora apareceu para mim. Peraí, quem que é que levantou a mão? Pode abrir o microfone. Vânia. Vânia é a nossa técnica de enfermagem que trabalha em Paranaguá, que ela não é da Federal, aluna da Federal, mas ela colou na gente, a gente não desgruda mais dela. Boa tarde, Boa queria tarde. agradecer ao professor Fernando, gostei muito da palestra, e uma coisa Obrigado. que eu sou muito interessada é por dados, né? A professora me viciou, e eu queria saber, sobre o curso que você mencionou, sobre o R, acabei não pegando muito essa parte, não consegui Então, perguntar na hora. talvez o Franco saiba, eu acho que é entre o dia 14 e 18 de outubro, é uma semana, é por aí, meados de outubro. Mas se você entrar no site da pós-graduação em fisiologia da UFPR, tem mais informações, mas se você não conseguir, manda um e-mail para mim, aí tem que ver a professora, né, o número de vagas, se alunos que não estão matriculados no curso, mas sempre está aberto para as pessoas. Então, eu acho pouco provável Ele que é não seja presencial? possível. Vai ser presencial. Então, eu acho pouco provável que tenha Que não uma abra. limitação aí, Uhum. que não abra para alunos externos. Eu acho que vale a pena, quem tiver interesse, fazer sim. Isso. Aí ela está perguntando também, porque como ela está no trabalho, eu acho que imagino que tenha que ter uma organização bem prévia, assim, se for para pedir para liberação, para, Claro, né? porque eu entendi que vai ser full time, assim, manhã e tarde, uma semana. E eu vou falar para vocês, embora eu brinque Verdade. que eu deixei o R para a próxima encarnação, quando eu fiz o R, olha, uma coisa, o professor Fernando vai dar risada. Eu fiz o R e não entendi nada. Eu fui da época do MS-DOS, tá, professor Fernando? MS-DOS. Eu também, ó, De antes barra disso. P, barra C, né? Não minta. Eu minta, mas vamos lá. Daí eu colocava o cabo lá, agora eu vou configurar meu celular e ele vai caber os dados aqui sim. E daí ficava lá, vendo tutoriais, né? Não da minha cabeça, lógico. Daí sou dessa época que fui fazer o R. Na época que eu era professora substituta em 2008, 2009. Daí eu saí do curso, fiz o curso, falei, não é para mim. Daí fui fazer MATLAB. Fiz MATLAB, não é para mim. Meu rato morria de fome, que o rato tinha que andar no labirinto, comer o queijo, o meu só ia para frente e para trás, assim. Com os comandos lá, né? Daí minha habilidade no Excel melhorou. Eu não sei como, criou uma sinapse assim, ó. Porque eu tinha muita dificuldade de trabalhar com Excel. Eu ainda não sou boa, mas eu consigo me virar, né? Falei, viu? Não aprendi R, não aprendi MATLAB, mas agora consigo clicar no botãozinho do Stata e entender melhor o que está por trás, né?
Então, assim, às vezes, num primeiro momento, eu falar para vocês que não é a gente faz uma formação e sai no primeiro momento rodando loucamente dados. Não, É sem dúvida. E às vezes o R e o Python parece assim que não vai, aí uma hora Tem uma hora deslancha. que vai, é Uma hora igual, deslancha. É. igual linguagem. Então, façam esses contatos até para verem quais que vocês, se você não for o R, que é o Python, qual que vocês percebem que vocês têm mais facilidade, assim, né? Claro. Porque senão a gente fica com aquele preconceito, assim, que nem eu tive durante muito tempo, e aí a gente vê que aquilo vai ajudando a gente, né? Daí eu deixo meus alunos quase loucos, professor Fernando. Eu falo, Mariângela, vamos tabular assim. Não, assim não dá pra rodar. Vamos tabular assim agora, porque no SPSS é desse jeito. Mas é importante, assim, né? E a gente ir aprendendo, assim, abrindo a mente para essa análise de dados, tá? Eu até brinco com eles também, professor Fernando, que pode ser uma coisa que, se eles fizerem muito bem, eles podem até ganhar dinheiro. Ah, não é que podem até. O que eu falo Se para fizerem eles bem, é, vão ganhar, se né? você se formar como um bom cientista de dados, você não vai ficar desempregado, e quando for empregado, só para você ter uma ideia, a gente teve dificuldade de contratar um pós-doc lá em São Paulo, porque a gente estava exigindo que tivesse a experiência de cientista de dados, e uma bolsa de pós-doc hoje, lá em São Paulo, está R$ 12.000. Não é um valor desprezível, a gente teve dificuldade. Por quê? Porque quem se forma bom cientista de dados ganha bem mais do que isso no mercado aí. Claro que você fala, não, mas eu quero ser pesquisador de uma universidade pública. Tá, mas a gente não pode descartar as outras Até possibilidades. chegar lá, né? Ou se A chegar gente lá, nunca sabe qual é a trajetória, quais são as perspectivas. Então, sem dúvida, eu tenho tentado usar esses argumentos para convencer. Eu não tenho, assim, eu não conheço ninguém que seja bom cientista de dados que não consiga um bom emprego. Então, eu tenho falado isso bastante, falei, dá trabalho, é um processo que vai, não é no primeiro curso, é amadurecendo e trabalhando com dados, que também não adianta fazer a formação e não pegar nos dados, né? Mas a gente tem vários sistemas com vários dados que dá para trabalhar. Então, fica aí a dica. Olha, professor, acho que não tem mais perguntas, né? Acho que Aqui no não. chat. Eu queria agradecer, pedir desculpas por tantas, né? Tantas perguntas e tantas É isso, assim que intervenções. é bom, assim que é bom. Mas eu acho que, né, foi muito bom. A Bia, que é do Serviço Social ali do Litoral, falou que foi muito bom. A Bia, que estuda indígena criança, Ah, tá? legal. Eu não sei nada sobre isso, mas foi um desafio, né, que a Bárbara, que foi nossa assessora e hoje está no Ministério dos Povos Indígenas, falou assim, ela viu o e-book, a gente falando ela falou assim, vocês trabalham em indígena criança? Eu falei, não. E daí, na mesma semana, professor, na mesma semana, né, Mariângela, saiu o trabalho do NCPI. Da mesma semana que a Beatriz entrou e saiu, eu falei, gente, é uma conspiração favorável para a gente estudar esses dados, que já está ali tudo compilado, né, de uma forma inicial para a gente aprender, né? E a gente tem comunidade indígena também no litoral e toda a região aqui, então acho que é interessante, né? E agradecer a todo mundo que está aqui pelas perguntas, professor, muito obrigada. Vamos continuar aí a Obrigado a conversa, vocês. o contato, para Vamos aprender sim, juntos. vamos sim. E Ótimo. parabéns, viu? Ó. Muito obrigada. Ó, obrigado a vocês. Tchau, obrigado a todo Tchau, mundo. boa Até a tarde. próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigado, Mariângela. Tchau. Obrigada, professor Fernando. Tchau, obrigado.